pedindo aos nossos bons espíritos que nos amparem, que cuidem de nós, que nos ajude a perceber a essência da letra, as instruções, as inspirações, para que a gente consiga assimilar algum conteúdo que dê proveito para a nossa vida, né? Assim seja, graças a Deus. E assimilar algum conteúdo que dê proveito para a nossa vida. Quando a gente fala assim, assimilar algum conteúdo que dê proveito para a nossa vida, gente do céu, é um inferno. Por quê? Porque quando nós que temos o conhecimento somos chamados à experiência, a gente reprova de ano. Né? É engraçado, por exemplo, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença difícil, nós muito mais facilmente a gente fala assim, puxa, justamente comigo isso foi acontecer? Que fiz eu para merecer tal destino? E assim por diante, né? É esse o nosso processo, tal a nossa infantilidade frente à realidade nossa. Eu, às vezes, me pego aqui em casa, a gente falando, e aqui em casa todo mundo é espírita, com exceção da minha caçula, que ela odeia qualquer manifestação religiosa. Qualquer dia eu explico o porquê disso. Mas, assim, eu às vezes pergunto para o pessoal, então, num comentário, eu falo, mas, gente, vocês não são espíritas, vocês não vão dar um tempo para esse coitado aí tentar ser melhor, ou vocês vão ficar cobrando uma atitude de quem não tem. Enfim, aquelas coisas que a gente aprende aqui e que na aplicação do dia a dia nos escapa. E a gente fica assim, às vezes, com coitadismo, que é uma coisa que a irmã Sidofo descreve num dos livros dela aí. O que é esse sentimento de coitadismo? Né? A gente se prende no nosso orgulho e a gente se acha injustiçado, seja por qualquer adversidade que a vida irá nos apresentar. Então, quando eu rezo, quando eu faço uma vibração para Deus, para que Ele me dê luz, o que ele faz? Ele dá a luz. Ele fornece a luz necessária. E qual é a nossa condução com essa luz? A gente normalmente põe uma venda, porque está muito forte a luz, então a gente põe uma vendinha assim no olho e vai para a vida. E aí começa a ter uma encrenca no mundo íntimo, porque você tem um monte de verdade aqui, mas no teu coração isso não está ainda. E aí perdeu-se tempo. Perdeu-se tempo. A gente precisa, quando se faz uma oração, quando se faz um pedido a Deus, nosso Pai, eu até conversei hoje no salão com a menina lá, ela estava assim, eu estou cheio de problema, tal, tal, tal. Eu falei, enumere um deles. Ela ficou assim parada. Ou seja, ela estava naquele momento de só reclamar das coisas, mas ela em si não sabia bem do que ela estava reclamando, mas ela estava meio assim, meio tal. Aí eu falei assim, você manda um zap para Deus pedindo ajuda? Eu acabei de mandar isso para ele agora. Eu falei, mas ele vai ler o seu zap e vai passar o dedinho assim, ó, vai procurar outro zap para ler. Por quê? Porque você não fez a frase completa, você não falou para ele tudo que você deseja nesse zap. Você falou assim, estou sofrendo. Ele, e, por que? Por isso que eu tenho que falar o que eu estava sentindo? Mas é claro que você tem que falar. Ele quer saber de que maneira ele pode te ajudar. Acontece que nós reclamamos das coisas da vida e muitas vezes nem sabemos por que estamos reclamando. A gente reclama pelo simples costume de reclamar, de falar. É como se isso nos alimentasse psiquicamente. E às vezes 2, 3 pessoas estão falando mal de alguma coisa ou de alguém e a gente entra na conversa para poder manter o clube sociável. E a gente não se atreve a discordar do tema da conversa. E a gente alimenta a conversa e se alimenta do tema que está sendo colocado lá. E a vida fica assim, nessa coisa. Resultado final, a gente fica sem perspectiva.
Mas voltando, estou lá todo cheio de problemas, todo cheio de... E eu quero fazer uma oração, porque tudo quanto é palestra que eu assisto, eu escuto que orar é um sinal de ajuda, é um sinal de... é uma terapia, oração. É claro que é. Mas tem que saber para que orar. E muita gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente ainda não tem um projeto próprio. A gente ainda não estabeleceu para nós um projeto existencial. E sabe por que a gente não estabeleceu um projeto existencial? Porque muitas vezes nós ainda somos aquele. Como é que é aquela letra vida de gado lá? Nós estamos na manada. A manada vai, mas todo mundo, eu vou junto. Né? A manada faz determinado comportamento, eu também vou fazer. Mesmo que esse comportamento me agrida no meu íntimo. Mesmo que eu sinta uma sombra de uma contradição, mas eu vou fazer porque todo mundo faz. Eu vou votar naquele cara porque todo mundo votou. Eu vou comer isso aqui porque todo mundo está comendo. Vou tomar isso aqui porque está todo mundo tomando. Vou lá naquele lugar porque todo mundo vai. Gente, eu quando tinha meus 8, 9 anos, meu pai me levou no Morumbi para assistir o jogo de futebol. E eu olhava aquele negócio lá de cima, sabe, aquele povo gritando, e aí um saco voando assim. Eu falei, pai, que aquilo lá? É xixi, meu filho, sendo arremessado lá de cima para as pessoas que estão lá embaixo. E eu olhava e falei, que mundo é esse, meu Deus do céu? E meu pai vibrando, e as pessoas vibrando. E eu olhava aquilo, isso aqui não é para mim, não. E esse é o processo. A gente tem que perceber aonde dá e aonde não dá. Mas voltando às nossas queixas, né? Aí eu mando um zap para Deus me ajudar. Deus pergunta, ajuda quê? Eu não sei. Então ele fala, estabeleça um projeto. Mas para estabelecer um projeto, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo de vida. Sim, ele vai falar, sim, você precisa. Mas eu preciso saber, então, para que eu sirvo? Eu também acho que você precisa saber para que você serve. Ele vai falar assim, e você também precisa se conhecer. Aí que ferrou. Aí que ferrou. Por quê? Eu acordo de manhã, eu até estava pensando nisso de manhã, enquanto eu cortava minha bananinha, minha laranjinha, minha maçã e meu limãozinho lá para a salada de fruta, né? Muitas pessoas acordam de manhã e já ligam a televisão, ou já ligam o rádio, ou já pegam o celular, botam no YouTube para escutar alguma coisa. Para que serve essas coisas? Tudo bem, são meios de informação. Mas a pessoa, logo de manhã, ela está com o cérebro começando a refletir sobre a vida e a tarefa do dia. Então, ela não quer pensar sobre isso. Ela quer sair. Então, ela liga algo para chamar a atenção do externo. E aí o cérebro fica lá no externo e as mãos fazendo as coisas. E assim ela passa o dia inteiro e ela não pensou no projeto que ela tem que ter na vida, ela não pensou nas metas que ela deve alcançar e nem quais são os problemas que ela deve ultrapassar. E esse processo vai indo. O cara, ele até arruma uma namorada ou um namorado, que é a mesma coisa. O processo é, na sexta-feira vou no salão, me arrumo, passo uma roupinha, não sei o quê, saio com o dito cujo, saio com a dita cuja, me divirto, não sei o que lá, e vou nesse processo mecânico, que todo mundo faz isso, né? E não vou prestando atenção no meu parceiro ou na minha parceira, como ele age, como ele conversa, como ele foi educado, qual é a raiz da família dele, quais são os gostos que ele tem, porque não interessa, o interessa é a balada, é o curtição, é aquele momento, tal. Aí um dos dois loucos fala, vamos casar? Vamos. E não se percebeu, não se, sabe? E nem sabe se faz parte do projeto íntimo nosso. E aí vai para a oração, Deus, eu não sei o que eu fiz para casar com essa pessoa. Deus sabe o que você fez, né? Então, assim, a gente faz oração, vibração, aquilo que eu falei para vocês. Outro dia, o Ivens, lá falando a vibração de uma corrente, vamos vibrar para a melhoria do meio ambiente. Eu parei de vibrar, na hora. Porque para melhorar o meio ambiente, precisa exterminar a humanidade. E eu estou nela, eu não quero ser exterminado. É um processo assim, a gente tem que ter maturidade no que eu vou conversar com meu pai. Como é que eu vou me apresentar para ele? Porque ele vai te ouvir.
Só que ele quer uma criatura desperta, ele quer uma criatura que sabe o que quer e sabe para onde está indo. Mas, Francisco, eu nunca pensei sobre isso. Então, está na hora de pensar. Porque a nossa vida, com exceção de uma meia dúzia aqui que tem menos de 50 anos, o resto tudo tem. E o que nós vamos fazer dos 50 para frente? E esse pessoal que está começando agora a vida aí, o que eles vão fazer daí para frente? Então, a gente tem que ter um projeto existencial na linha material e na linha espiritual. Na linha material é moleza, a sociedade já estabeleceu até um programa. Você faz o ginásio, o colegial, o ensino médio, né? Faz o vestibulinho, faz uma faculdade, faz um doutorado, não sei o que lá, e pronto, vai trabalhar. Material é fácil estabelecer, para alguns. Mas e a evolução do seu eu? Conhecer quais são as limitações que você tem como um ser vivente e encarnado num corpo de carne. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa satisfeita? Você é uma pessoa que tem amargura? Você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo? Você é uma pessoa que está sempre arrumando encrenca? Você é uma pessoa agradecida pelo que as pessoas fazem à sua volta? Então você tem que se analisar em todas essas facetas e ver, assim, ó, se você se apresentar perante a espiritualidade maior, não vou nem falar Jesus, tá? Perante a espiritualidade maior, o teu currículo vai ter quais observações? Então, quando eu estabeleço metas materiais e metas espirituais, aí eu vou conversar com Deus e falar, papai do céu, ó, o negócio aqui não tá bom. Tem isso, tem aquilo na minha vida, tal. Sabe por quê? Lá no Evangelho, de novo eu vou repetir aquela estrutura, aquela história. Quando se reuniu aquele povo lá no Sermão do Monte, que chegou a hora de ir embora, os discípulos falaram, mestre, nós precisamos dispersar esse montão de gente. Jesus falou, mas eles precisam comer. E ele, sabedor de tudo, pergunta, o que vocês têm aí para a gente dar de comida para esse pessoal? Esse cara tá louco, nós só temos aqui 3 peixes e 5 pães. Então ele pega esse processo e multiplica e distribui. Mas aí, quem lê isso aí fala, nossa, milagre da multiplicação. Conversa mole. O que Jesus quis fazer é o seguinte, ele resolve, mas a partir do que você apresenta para ele como entrada. Você quer financiar uma casa? Você quer comprar uma casa? Quanto é que você tem de entrada? Ah, eu não tenho nada. Então vai te catar, vai trabalhar e junta um dinheiro, depois você vem aqui fazer um financiamento. Você tem que ter uma entrada. 10%, 20%. Eu tenho que ter um movimento espiritual em direção ao que eu desejo. Você tem 5% para dar de entrada no seu projeto pessoal, então a espiritualidade entra com 95% e financia. Mas ele precisa que você tenha esse projeto existencial, ele precisa que você tenha esse conhecimento do que você é, para que você, na hora de rezar, na hora de vibrar, na hora de orar, tenha o nome que você quiser para essa conversa com a espiritualidade, você se apresente com algo nas mãos. Não como uma criança chorando, não como um coitado que é vítima do mundo cruel, pedindo ajuda. Talvez até ajuda tenha. Ajuda tenha. Para quê? Para que você entenda que é necessário você passar por todo esse processo de autoconhecimento, de programar-se um objetivo, para depois ser ajudado, tipo assim, receber uma mão que vai te empurrar para frente. Apenas isso. Tá certo? Então é isso. Na aula passada, nós estamos vendo o quem, Diego? Você que deve ser um rapaz que deve ter anotado onde eu parei. Deixa eu ver. A gente terminou de falar do capítulo 2, da parte 2 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos falar hoje de morte. Sim, a gente vai pro capítulo 3. Esse capítulo é muito bom, porque todo mundo que está vivo quer saber como é que vai morrer, né?
Ah, justiça divina, hein? Justiça, como é que eu vou morrer, Senhor? Eu tenho um livro que eu não acho esse desgramado, já faz uns 2, 3 anos que eu li. Ele é muito interessante, porque ele é a narrativa de uma excursão de 2 espíritos e mais um mentor que vão nos, nos velórios de vários indivíduos de N religiões diferentes, de N profissões diferentes e vários perfis diferentes. Então, tem o religioso, tem o que é desequilibrado no sexo, tem o que só pensa em dinheiro, tem o que abandonou a família, tem aquele que morreu por câncer, tem aquele outro que era ladrão, tem aquele outro que era policial corrupto. Então, tem um monte de personalidades e a descrição do seu momento do desencarne. Tá? Em que estado essas pessoas e como é que se deu o desenlace do corpo para o espírito, ou seja, o desenlace do espírito em relação ao corpo que fica. Doutrina dos Espíritos é um apanhado de conhecimentos pensados da espiritualidade superior que Kardec canalizou e colocou aqui no livro. Então, ele é como se a espiritualidade desse para nós uma colher de chá. Porque tem coisa aqui que a gente não vai saber nunca, se não fosse essa informação que eles passam, né? E a gente percebe assim, quando nós vamos a um velório com algum amigo que é médium vidente, muitas das coisas que nós vamos perceber nesse texto, alguns falam, olha, esse camarada já não está mais aqui, ele já foi retirado do corpo. Às vezes fala assim, olha, ele está tendo uma luta terrível para se despojar do corpo, para se libertar do corpo. Ou seja, às vezes fala assim, no terceiro caso, esse camarada está assim numa nuvem de ilusão do estado que ele se encontra, ele não se percebeu morto ainda. Enfim, o que nós vamos perceber aqui no texto é o que vale para a grande maioria, com algumas com algumas tonalidades diferentes, mas a essência é o que está rolando aqui no texto, tá bom? Alguém leu? Neto, Fala. Neto, antes de tudo, gostaria só de falar um negócio. Fala. Olha que negócio, olha que engraçado. Esse capítulo em específico, o capítulo 3, eu comecei a ler por pura curiosidade antes de você indicar. Tipo, eu tava terminando de ler ele e aí na aula de quinta-feira você indicou pra gente ler. E alguma coisa que você viu te chamou a atenção? Ah, putz, tudo isso me chamou a atenção. Eu gostei muito do 2, do 3, do 7. Gente, vocês que leram em casa aí e tal, gostariam de falar algo antes que a gente comece a balbuciar? Balbuciar é uma palavra antiga que os mais novos não devem saber, depois a gente pode transcodificar. Alguma coisa, gente? Vocês viram aquele vídeo que eu mandei, o desencarne de Dimas? Que é uma dramatização. Eu vou mandar de novo no grupo nosso. É uma dramatização que um grupo teatral fez de uma passagem do livro, se eu não me engano, Obreiros da Luz, aonde André Luiz, a nível de estudante, vai acompanhar o desenlace de um indivíduo que tinha tido uma vida regular, tranquila, serena, comprometido com a sua conduta, com a ética, tal, tal, tal. Então, mostra o desencarne desse camarada aí. Tem até alguns efeitos visuais bem próximos da realidade. Então, eu gostaria que vocês, num momento aí
daqui para a próxima aula, assistissem, para terem uma ideia, tá? O da encarnação também é bem bonito. Também é bem legal. Também é bem legal. A leitura ela é mais cheia de detalhes, viu? É mais rica em detalhes. É claro, tudo que é escrito é mais fácil, né? Agora, você montar uma cena e tentar representar ela beira mais fiel do texto é meio complexo mesmo, né? Então, vamos lá. Pergunta 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Tudo bem? Olha que interessante a palavra momentaneamente. Nós estamos aqui encarnados e a nossa vida parece que é um inferno que dura longe, né? 30, 40, 50, 100, 120 anos. Não é isso? Quem está dando a resposta para Kardec está a níveis superiores na erraticidade. Não são nem espíritos que estão logo após nosso meio físico. São espíritos de luz. É um povo que está assim, lá para cima. São chamados espíritos bons, tá? Um pessoal bem desenvolvido. Olha o que eles falam. Volta ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, da ótica do espírito para a Terra, essa encarnação com o cara a cara fica aqui até 120 anos, para o espírito, é um flash de luz. Por quê, gente? Porque a vida do espírito é uma vida eterna, ela nunca vai ter fim, tá? Então, assim, nós estamos encarnados aqui, nós estamos encaixadinhos em nossos corpos. A gente fala assim, a gente tem o instinto da conservação desse conjunto, né? E esse instinto da conservação nos faz, às vezes, ter uma percepção de que a nossa vida, a nossa realidade... Tudo bem, Marcelo? A nossa vida, a nossa realidade é essa aqui. E quando chega o médico falar para você assim, escuta, meu amigo, vou deixar sua família entrar, porque você está nas últimas, você fala, meu senhor, últimas de quê, moço? Últimas nessa, né? Porque, olha a resposta, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Tá? Então, essa é a resposta a 149. E aí nós temos... O Marcelo é um rapaz novo, está começando conosco hoje. Tá? Seja bem-vindo. E tem a Aí, já abre o microfone, eu quero ouvir seu nome, eu vou gravar como pronuncia. Acho que ela não ouviu. Tudo bem. Uma coisa super importante. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? Resposta, sim. Não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata sua individualidade? Olha o que eles falam. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Na mesma pergunta, a alma leva consigo, a alma nada leva consigo desse mundo? Resposta, nada. Mais do que a lembrança e o desejo de vir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Essa resposta é mais ou menos, na minha cabecinha, funcionou assim. Às vezes, uma pessoa que é do nosso convívio social, ela desencarnou, tá bom?
E a nós, depois de um certo tempo, eu tenho, assim, o presente de Deus de poder falar com ela. E essa pessoa, ela vem através de um médium e ela começa a conversar comigo. Eu percebo no texto, no diálogo, detalhes realmente de que a pessoa que está falando comigo realmente era o meu ente querido. Porém, eu estranho alguns momentos que a pessoa está ali conversando. Porque sei lá, parece estranho. Então, o que é isso aí? O espírito sai do corpo, ele continua tendo a aparência que ele tinha na última encarnação, porque ele mantém esse quadro, porque as lembranças mentais dele estão muito ainda ligadas à última encarnação. Então ele se projeta lá, né? À medida que o tempo vai passando e ele vai recordando, ele vai trazendo a bagagem eterna que ele tem e que lhe foi apagada para a última encarnação ter uma existência objetiva, essa aparência pode sofrer mudanças. Da mesma maneira que a aparência pode sofrer certas mudanças, o traço da personalidade também, o traço psicológico também, o traço da comunicação também, porque vai entrando aqui nessa, a gente chama de nível, nesse nível vai entrando todo o condomínio espiritual que esse indivíduo já tem da sua eternidade para cá. Então, de repente, ele não é só mais, por exemplo, o Francisco. É o Francisco, é o João, é a Maria, tal, 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 que foram em reencarnações. Então, todo esse conjunto está se comunicando com você. Esse indivíduo desencarnado, ele terá lembranças boas ou lembranças amargas, isso vai depender da qualidade que ele deu à sua vida. Agora, gente, uma coisa que nós vamos percebendo nas leituras complementares. Lembranças boas ou amargas Olha, eu nunca vi um espírito relatando, nem ouvi e nem li, de lembranças amargas ou de lembranças boas, por exemplo, na Bolsa de Valores, com os negócios que ele fazia. Ou na compra de um bem material, de uma casa, ou na venda de um terreno, ou na aquisição de um diploma, de um conhecimento tecnológico. Todas as observações de bem-estar emocional ou mal-estar emocional é referente ao relacionamento pessoa a pessoa. Tá? Você pode morrer tentando entrar para a medicina, fazer medicina. Teu sonho é fazer medicina. Então você passa a vida passando vestibular. Você não entra. Tá tudo bem. Você não vai para a realidade como um ser frustrado. Mas, como você lidava com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu marido, com seu filho, com papai, enquanto você estava nesse objetivo de vida, é isso que vai marcar a tua carteirinha de estudante lá. Que mais que ele fala que é importante nessa resposta aqui da 150? A nossa individualidade é conservada. E aí o Kardec começa a fazer umas perguntas, porque existia na época, e existe até hoje, uma linha de pensamento que quando o indivíduo morre, ele volta para o todo. Né? É como se fosse... Kardec até usa uma ilustração para simbolizar esse pensamento, é como se fosse uma gota de água que vai do rio para o oceano, e ela se mistura no oceano. E Kardec fala a respeito dessa teoria, ele contradiz o seguinte, porque de todas as comunicações que nós temos, a respeito, por exemplo, de um único assunto que ele fazia, né? Ele questionava a espiritualidade. Por exemplo, ele pegava lá um pedacinho do Evangelho e ele queria saber uma interpretação daquela passagem ou daquele versículo. Ele mandava 50 cartas para os centros espíritas, para o pessoal que mexia com espiritualismo na época, por toda a Europa. E vinham as respostas. Então, Kardec fala assim, se os textos fossem idênticos,
simbolizava realmente uma única fonte, né? Mas você percebe que os níveis intelectuais das respostas, a cultura que envolvia cada resposta, demonstra claramente que os indivíduos mantêm o seu caráter, a sua personalidade depois de desencarnados. Tá? Através de entrevistas. Quem foi você? O que você fez na Terra? Onde você morou? O que aconteceu com você? Quais foram os seus projetos que deram certo? Tá? Então, os indivíduos davam os testemunhos e era feita uma checagem desses dados. E todos batiam. Quer dizer, o indivíduo, ele desencarna, ele mantém a sua individualidade. Então, nós levamos para o outro lado da vida os nossos amores, as nossas vivências, relacionamentos emocionais. E esse que é o processo. Tá certo? O que mais que a gente pode comentar sobre até a 153? Ele faz uma pergunta assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? Questão 153. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, os espíritos estão martelando na nossa cabeça e nos preparando para o nosso desapego. Gente, desapego. Eu tenho que me desapegar da minha mulher, dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais. Eles são irmãos que estão nessas posições hoje, né? Graças a Deus, eu tive dois seres que quiseram me trazer para a Terra, que são os meus pais, mas na verdade são dois irmãos que vieram antes. E eu tenho que encarar esse relacionamento. O dia que eu me tornar um espírito de luz, eu vou até achar bonito os meus vizinhos, que hoje me enchem um saco pra caramba. Eu vou achar até bonito os meus vereadores, aqueles médicos do INSS que nem olham pra minha cara quando fazem consulta. Eu vou achar tudo isso lindo, são irmãos, fraternos, tal, não sei o quê. Enfim, esse é o processo. E ele fala assim: enquanto você está na carne, você está fora da vida eterna. Olha só, você retorna para a vida eterna quando você volta para o plano espiritual. Então, estar na carne, na nossa visão, é um negócio, é vida. Mas para o espírito, é um intervalo da sua vida espiritual. Você entra aqui num processo de aprendizagem, num processo de expiação, num processo de amadurecimento do seu eu, para retornar, não se sabe para onde, né? Algum comentário, gente, até aí? Os meninos mais novos e as meninas mais novas, nós estamos acompanhando a leitura do capítulo. O Livro dos Espíritos é dividido em 3 livros. Então, nós estamos. Eu peguei alguma coisa do primeiro, agora, esse tempo, nós estamos no livro 2, dentro do Livro dos Espíritos. Capítulo 2, 3 e 7. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o 2, hoje estamos falando sobre o capítulo 3, tá? E talvez dê tempo, e na próxima aula o capítulo 7, desse intervalo aqui. Esse capítulo 3 fala sobre a volta do espírito para o plano espiritual. A separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Coisa de doido, né?
Existem alguns textos no Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala assim, ó, enquanto vocês estão presos aí, olha, a espiritualidade lá de cima, ela usa algumas expressões que eu acho que é para não nos deixar muito chocados, né? Eu desconfio que a gente não vale meio centavo. Por isso estamos encarnados por nós por aqui. Gente do céu, o planeta Terra é um planeta difícil. Você tem que correr atrás do bem, da comidinha, do arroz, feijão, carne, picanha, umas coisinhas gostosas, uma cerveja, aquelas cervejas artesanais são deliciosas, mas tudo isso custa caro, tem que trabalhar, tem que estar sempre se aprimorando, é um inferno, né? Não é fácil você alcançar os prazeres que esse mundo nos oferece. A gente sofre, sofre, corre, chega no final lá, tipo, morre, vai tudo pro caixão, apodrece, fica lá, acabou. Meu, então você quando olha do prisma do encarnado, é um negócio assim que, sabe, é por isso que tem esse tipo de informação, é por isso que Cristo encarnou, porque o negócio aqui não é fácil. Né? Tocar um métier para frente exige um pedigree danado de cada um de nós. E não adianta querer descer do barco. Se você, eu sou rebelde, vou descer, não quero saber nada disso. Tudo bem. Você pode ser andarilho, você pode se matar, se suicidar, não sei o que lá, o problema é seu. Mas você vai ter que reparar tudo e vai ter que continuar, porque você vai ficar que nem aquele cachorrinho que cai da carroça e fica correndo atrás. Esse é o processo, não tem escapatória. Porque nós só vamos atingir um lugar melhor depois que a gente aprender tudo que a Terra nos oferece. Então é melhor a gente começar a entender todo esse processo, essa dinâmica espiritual que cerca, que nos alerta, que nos cutuca de forma silenciosa, que nos cutuca de forma invisível, para que nós soframos o menos possível. Tenhamos um pouquinho de lucidez para com a nossa sorte, sorte futura. Porque você não pode até se pousar de bonitinho, fazer curso de quinta-feira, fazer curso de domingo, ir na missa de domingo de manhã, ajudar os pobrezinhos na rua. Você pode pousar de bonito agora, mas se você estiver sofrendo agora, é porque você lá atrás fez bobagem. Esse sofrimento agora é o efeito de uma causa que ficou lá atrás. No presente, você só tem uma situação: é trabalhar para o futuro. É caprichar nos seus passos aqui, porque você está plantando o futuro. É um saco, é que nem comprar um carro de 100 mil reais e você vai guardar R$1 por mês. Até juntar 100 mil para você sentar naquele carro gostoso, aquele cheiro de carro 0 km, vai levar muito tempo. E tem gente que desiste. Acaba juntando R$10, dá de entrada, faz o financiamento e faz um rolo na vida financeira porque ela quer sentar no tal do carro novo. Esse é o processo que a gente tem que se conscientizar e amadurecer o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido a gente acorda, menos dor a gente vai sofrer. Né? Continuando. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que o retiam, ela se liberta. A alma se liberta, né? Então, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, nesse sistema, que eu acho que é o nome de zigoto, que tem isso, o pessoal que está fazendo isso, graças a Deus, zigoto, o espírito, ele é conectado através de laços fluídicos. Então, ele fica aqui conectado ao óvulo, laços energéticos, né? E esse óvulo vai se multiplicando, vai se multiplicando. Esse espírito que sofreu um encolhimento para a hora da gestação e do nascimento, ele também vai caminhando e desabrochando, tal, e cada vez mais ele vai drenando informação para essa divisão celular aqui, ele vai coordenando, né, a funcionabilidade dos sistemas que esse zigoto vai se desenvolvendo, tal, até chegar o momento do seu nascimento. A hora que chega o momento do nascimento, ele
ele é agarrado pelo corpo, ele fica lá, esses laços ficam desde a ponta da cabeça até a pontinha do pé, tudo conectado, célula a célula. Cada célula ligada ao célula do perispírito. Fica tudo ligado. Vai desencarnar, você vai perceber que esses laços vão se rompendo. É como se fosse, sabe algodão doce, quando você faz assim e ele se desfaz, tal? Ou um pano podre, que ele se desfaz assim, tal. É mais ou menos uma alegoria que a gente pode fazer para esse rompimento dos laços fluídicos que ligam você ao seu corpo material. Tá? Então, é isso que acontece. Só para quem chegou mais tarde um pouquinho, eu vou colocar de novo no grupo, um videozinho de uma dramatização chamado Desencarne de Dimas, que é um trecho do livro Obreiros da Luz de André Luiz. Eles dramatizaram o desencarne de uma pessoa lá, tá? Uma pessoa, de certa maneira, de vida regular, tá bom? Para que vocês entendam essa questão dos laços fluídicos, o que vai acontecendo aí. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem, assim como o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. E aí Kardec faz um comentário sobre a resposta, tá? O que eu achei interessante, está num parágrafo, lá no meio do comentáriozinho dele, tem um pedaço que começa assim, ó, tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Para alguns, ele é muito rápido, esse desenlace. Para alguns, ele é muito rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes, dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. A afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Gente, quando eu li isso aqui, fiquei tão preocupado com a minha condição, porque eu fico sempre preocupado com o meu eu, né? Como é que vai ser comigo? Eu comecei a pensar, eu sou todo material, eu sou todo sensual, eu sou um cara que me preocupo demais com o meu corpo? Resposta: sim. Então, a gente precisa, quando tem essa... Eu, pelo menos, tive essa observação, isso foi alguns anos atrás. Aí eu comecei a tentar mudar um pouquinho o tônus da cabeça. Não sei se eu consegui. Mas, assim, você já pensou você desencarnar e você gosta tanto do seu corpo, você gastou tanto dinheiro com plástica, com remedinho, com creme. Creme da Avon, então você ficou devendo uns 4 potinhos para a menina que vende a revistinha do Avon lá. Não deu tempo de pagar tudo, nem de usar também. E você está lá decompondo e acompanhando a decomposição do seu corpo. É um negócio meio sério, né? A gente percebe assim, o sofrimento do desencarnante está muito ligado realmente aos valores que ele conseguiu trabalhar em seu coração. Se ele é uma pessoa realmente materialista, vai ser complicado. Vai ser complicado. Essa é a informação que nós estamos recebendo aqui, tá? Como tem gente que desencarna assim, que é uma belezinha. Uma belezinha. A gente até fala assim, morreu feito passarinho. Diga! Que é a Raquel, na verdade, tem pergunta. Oi. Fala, Raquel. Oi. Quando você
você falou que aí demora um tempo, né? Eu não, está aqui no texto. A pessoa tem, tipo, ou o espírito tem alguma consciência de que o corpo está se decompondo e você está preso ali, assim? Tipo, como existe algum depoimento desse processo? Eu não lembro de ter lido nada a respeito, mas olha, se o cara está acompanhando, com certeza ele está totalmente transtornado mentalmente já. Porque deve ser algo terrível, né? Se a gente vê um carrapato andando na nossa pele, a gente já fica horrorizado. Você imagina vermes comendo. É um Então. negócio complicadíssimo, né? Tem consciência do que está acontecendo? Oi? Ele tem consciência do que está acontecendo? Eu acho que não. Eu acho que não. Assim como ele acho que não tem consciência, ele não ouve os parentes desencarnados que vão buscá-lo. Gente, se eu não me engano, o livro... Ó, anota aí. Os Mensageiros, capítulo 47. Os Mensageiros, capítulo 47. Eu acho que é nesse capítulo que tem a história que André Luiz vai até o necrotério, onde lá tem uma moça de 30 anos que tinha desencarnado, já estava há 6 horas na geladeira, ali o corpo, e o mentor leva o André Luiz e o Vicente, que eram 2 médicos encarnados, para visitar, para aprender. E lá, o mentor fala assim, eu quero que vocês observem essa moça aqui. Ó. Ela está há 6 horas já desencarnada, já está aqui na gaveta, esperando os familiares. E aí André Luiz fala assim, mas eu percebo uma alma masculina do lado dela. O que está acontecendo? Aí o mentor explica, essa moça não tem o menor conhecimento sobre morte. Ela fecha os olhos com força, porque ela não quer ver ao lado o espírito do noivo que já desencarnou, antes dela, e que ele veio buscá-la. E ela se nega terminantemente a ir. Aí o mentor fala assim, eu vou ajudar essa moça, né? Então o mentor se transveste de médico, vai até ela e dá um toque no ombro dela, ela abre o olho, ela vê uma pessoa de médico e fala, doutor, graças a Deus o senhor veio me atender. Ela, por quê? O que está acontecendo? O senhor não sabe, eu tenho tido uns pesadelos absurdos. Eu tenho sonhado com meu noivo, que já morreu há mais tempo. Vejam só. Eu simplesmente tive um problema aqui e tal, e ele veio me buscar como se tivesse morrido, doutor. Ah, isso já aconteceu. Mas não se preocupe. Eu vou te adormecer agora, que você está em tratamento, em terapia, né? E você vai ser conduzida para um quarto, ele vai separá-la do corpo. Você vai ser conduzida pelos nossos enfermeiros para um quarto, e depois de lá nós vamos te ajudar a se restabelecer. Tudo bem? Tudo bem. Tá, mas ela sabia que ela tinha morrido? Não, ela achou que Eu ela... não sabia, não tinha a menor noção. Gente, às vezes, na desobsessão, chega a assistido lá, que a gente põe um médium põe um assistido na corrente, aí tem lá um espírito acompanhando o assistido, a gente põe esse espírito no médium, e o espírito pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente começa, mas por quê? O que está acontecendo com você? Eu não sei, eu tive uma dor de cabeça e agora eu estou aqui conversando com gente estranha. O cara teve um derrame e nem sabia que desencarnou. O outro assim, eu não sei, eu tinha uma cirurgia marcada, eu entrei para os exames, eu estou aqui agora, não sei o que está acontecendo, não estou vendo ninguém que eu conheça. Mas a pessoa seria autista. Ah, eu acho que eu morri, hein, pessoal. Pois é. Pois é. Ou a pessoa... O espírito... Mas é um problema do espírito que não quer se desvincular do corpo? Tudo isso. Ou... Porque uma dúvida que eu até estava falando com a Kátia, que é assim, tipo, você falou, a gente, depois que desencarna, continua sendo a mesma pessoa. Sim. Mas a gente continua sendo a mesma pessoa exatamente, assim? Tipo, com as mesmas ideias, tudo, ou alguma coisa de diferente acontece? Kardec perguntou e qual foi a resposta? Diego, me ajuda. Eu não li. Sim. Resposta sim. Você permanece com muitas das impressões da sua última encarnação, inclusive o seu corpo perispiritual é o mesmo, a mesma imagem
do corpo que você teve na última encarnação. Você preserva, principalmente nos primeiros momentos pós-desencarne. Esses primeiros momentos, quando a gente fala, é uma questão de palavras, né? Porque os primeiros momentos podem ser momentos, dias, semanas, meses, anos, dezenas de anos e séculos, na mesma figura. Tudo vai depender se a sua existência foi uma existência proveitosa, você foi um espírito amoroso, você teve uma maturidade espiritual, então você vai logo você vai recuperar sua bagagem espiritual, você vai se rever inteiro, não só essa fatia que estava encarnada, e a partir dali você vai decidir o que você vai ser e como Então, você vai se apresentar no mundo espiritual. Essa é uma uma hipótese. essa era a minha dúvida, porque aí tudo que já aconteceu nas outras encarnações fica armazenado aonde exatamente, assim? No campo mental perispiritual. Tá, daí você volta, ó, vamos pensar assim, você desencarnou. Aí eu tô lá, Raquel, lá com a minha consciência, né? Sei lá, se é essa a palavra. Sim, consciente. Pensando o meu espírito do jeito que eu penso agora. Mas Exato. nas outras encarnações que eu tive, não necessariamente eu pensava igual ao que eu penso agora. Tomara. E aí, como que essa consciência volta, entendeu? Tipo, Olha, depois que eu me tornei espírita e comecei a perceber as porcarias que eu fazia no passado, eu hoje sou tentado a fazer as mesmas porcarias, porém eu tenho uma facilidade muito grande de falar não. Facilmente eu falo não, isso eu não quero mais para mim. Ponto. Quando você volta para o plano espiritual, Raquel, né? Raquel, tudo que você aprendeu e te fortaleceu como espírito, você vai trazer todo o seu passado, porque você está encarnado, é para trabalhar toda essa tropa que está aqui atrás, ó. É para trabalhar as emoções que essa tropa estão bombardeando em cima de você, compulsão de alimento, compulsão de comida, compulsão de compra, desequilíbrio na área do sexo ou desequilíbrio na área do relacionamento interpessoal, um monte de porcaria, você está trabalhando, você está. Então, quando houver a conjugação, eu tenho aqui fatores concretos de domínio dessa falange toda. Agora, passa a vida dando vazão aos seus desejos, aos seus desequilíbrios, às suas neuras, sem eira e nem beira. Quando você desencarnar, você de novo vai ser um edifício, vai parecer um. Lá vai eu. Vai parecer um. Como é que é aquele. Vai fazer um cortiço. É um nego tocando samba no andar de cima, um banda no andar de baixo com altabaque, briga de vizinho, o outro que saiu com a mulher do outro está ali na frente. É uma bagunça desgraçada no seu condomínio. E esse é o ser que vai estar no plano espiritual. Aonde você vai morar? Nessas condições? Num espaço no astral, onde as pessoas estão no mesmo nível de vibração, tudo bagunçado, tudo fora do eixo, sem nenhum elo emocional verdadeiro, sem nenhuma construção. Então a gente tem aqueles vales aonde se amontoam espíritos de uma natureza bem semelhante. Tem vários deles por aí. Então, esse é o processo. Nós somos hoje um projeto para o futuro, né? Nós somos o síndico de um prédio cheio de louco embaixo, na verdade é essa, né? Cheio de níveis ou nossas encarnações passadas, que a gente precisa hoje mostrar um caminho um pouquinho mais sereno, um pouquinho mais equilibrado para a construção de um futuro feliz. É isso que essa turma toda aqui está falando para a gente nesse livro, por N temas, por N aspectos. Tudo bem? E a gente pode não querer lembrar, tipo assim, eu gosto de... Ou se pode não querer.
Toma aqui as suas lembranças anteriores. Aí fala, ai, não, obrigado, não quero não, vou continuar. Então, mas infelizmente, se você fala assim, ó, poxa, mas eu quero caminhar, eu quero, ou até eu quero ir morar na colônia tal, que é um nível acima da que você estaria, né? Aí ele fala, olha, para isso você precisa trabalhar determinados aspectos da sua personalidade que foram montados lá no século XVI. Você fala, mas como assim, século XVI? Eu não queria lembrar. Fala, então fica aí onde você está. Ah, mas eu quero ir, então vamos trabalhar isso aí. Aí eles vão te levar lá no lugar lá que vai poder abrir a sua memória, lá no século XVI, para você olhar você entrando nas vilas com cavalo, espada na mão, matando todo mundo, sei lá o que você fazia. E assim nós vamos. Sempre no processo de amor. Mas o que a gente tem que encarar essas informações é assim, olha, tudo é que a gente fala muito resumidamente, muito friamente, mas isso não é assim tão simples, né? Mas essa é uma ideia geralzona de todo o processo. De todo o processo. Fala, Diego. Se, se uma pessoa morre ainda numa idade baixa, uma criança morre, como que vai ser o restabelecimento do espírito dela para ser um espírito, tipo, como que ela vai se restabelecer no plano espiritual? Na forma de uma criança? Good question. Funciona assim. Espírito zigoto. Ligou. Então, eu estou aqui me comunicando, fazendo meus laços fluídicos, estou montando meu corpinho, tal. Você, como estudante de vestibular, curso médio, deve saber que o sistema nervoso central ele é formado até os 5 anos de idade. Todas as bases do cérebro são formadas até os 5 anos de idade. Então, eles falam assim, se o espírito desencarna antes dos 5 anos de idade, ele desencarna, se desvincula e já é adulto normal. Perdão, desculpe. Se ele desencarna antes dos 5 anos normal, ele desencarna ainda na forma de criança e ele é levado para um local onde é dado o desenvolvimento dessa criança até a idade adulta. De novo, não sei te dizer se na mesma velocidade ou mais rápido ainda que nós aqui na Terra, tá? Mas ele é levado para departamentos especiais que cuidam dessas crianças que desencarnam antes dos 5 anos de idade. Quando o cara chega ao 5º ano de idade, para frente, ele desencarna já praticamente com o espírito mesmo adulto. Existe uma palestra, anota aí para assistir, da Anete Guimarães, como ocorre a reencarnação. Depois está gravado no vídeo, quando vocês quiserem voltar, né? Anete Guimarães, no YouTube, como ocorre a reencarnação. Eu acho que é esse o título. Ou as etapas de uma reencarnação. É como ocorre a reencarnação. Ela explica por A mais B, pelos livros que falam a respeito deste momento, e ela narra 2 casos muito bacanas de casos relatados pela ciência a respeito dessa questão da reencarnação. Mas nós estamos falando aqui de desencarnação, né? Mais alguma pergunta aí? Peraí, eu tenho mais uma pegando o gancho do Diego. Eu não sei se eu entendi, porque antes dos 5 anos, eu não assistia a palestra da moça que falava dessa questão das crianças. Mas eu sei que tem alguma coisa que até os 5 anos a gente ainda tem um pouco de consciência das Puta, é verdade, eu tô confundindo as bolas. Esquece. Diego, volta. Funciona assim. Espírito adulto está reencarnando num corpo novo, tá? Ele é diminuído e ele é conectado ao corpo. Tudo bem. Isso aqui vai juntando e o corpo físico vai
reproduzindo as suas células, montando os seus tecidos, sistemas e o organismo. E o perispírito desse espírito reencarnante vai conectando aqui, ó. Tá. Até os 5 anos de idade, se ocorrer a separação, ele volta para o hospital como adulto. Pumba, é verdade. Por quê? Não é raro, presta atenção, não é raro você conversar com uma criança de 3, 4 anos e ela falar de coisas que ela não teve acesso ainda como conhecimento. Eu vou até relatar e vou antecipar um pouquinho dessa coisa que a Nete Guimarães fala lá. É o caso de uma criança de 3 anos, e isso foi em Nova York, se eu não me engano. Uma criança, filho de italianos, e essa criança, um rapazinho extremamente normal, ele adorava brincar com coisas de bombeiro. O quarto todo dele era decorado com coisas de bombeiro. E um dia a mãe foi buscá-lo na creche e a mãe queria ter uma. A professora chamou para uma conversa em particular, dizendo que elas estavam preocupadas com o menino, porque ele estava muito quietinho, muito murchinho no cantinho da sala, e ele não estava nem lanchando direito, não estava se interagindo com a turma, e a professora queria saber se tinha ocorrido alguma coisa a nível familiar. A mãe ficou surpresa com o relatório da professora, e ela falou, não, em casa está tudo bem. Alguém brigou com ele, foi chamada a atenção? Não, nada, está tudo normal. Retornando para casa, a mãe faz a pergunta, o menino, o que está acontecendo com você? O menino parou o que estava fazendo com as mãos, olhou para ela, ela descreve no relatório lá, com um olhar bem fundo, e falou, mãe, você quer saber mesmo o que está acontecendo comigo? É claro que eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu sou a mãe, eu preciso saber. Pois é, mãe, eu estou com muita saudade. Mas saudade de quê, meu filho? Da minha família. Não, eu sou sua mãe. Nós somos sua família, não, mãe. Eu estou com saudade da minha esposa e dos meus filhos. Como assim? Ah, mãe, eu estou com saudade da minha mulher e dos meus filhos. Mas que mulher, que filho? Ah, o que eu tenho lá, que mora na rua tal, não sei o que lá. Eu fui bombeiro, mãe. Eu vim para cá porque eu era bombeiro. Olha só. Eu estava no grupo tal, meu número de seguro social é número tal, 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 tal. A mãe ficou desesperada. O que aconteceu? Levou para o psicólogo. A psicóloga, depois de muito trabalho com essa criança, decidiu, que ela não tinha conseguido nenhum resultado positivo, fazer o tal do choque de realidade. Pegou os dados da tal da viúva, foi atrás da viúva, foi atrás do quartel, tal, 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 e começou a constatar que tudo que o moleque falava tinha sido verdadeiro. E a única coisa que faltava para fechar o processo todo era a viúva. Então, ela colocou, a psicóloga colocou sistematicamente a criança sentada na parede de trás por onde abrisse a porta, e a viúva topou fazer um trabalho com essa criança para ajudar essa criança. Foi até uma reunião no consultório. A viúva entrou, sentou e ela perguntou, mas cadê a criança? Aí a psicóloga apontou para o fundo da sala. Quando a mulher virou, a criança falou, olá, meu bem, tudo bem com você? Quanto tempo que eu não te vejo? Nossa, você imagina o clima. Essa mulher, mas você, quem é você? Tal, tal, tal. Olha, eu sou fulano. Não, você está de brincadeira, né? Aí os dois se sentaram e começaram a conversar. Aí a psicóloga, a viúva falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas esse rapazinho, ele sabe até de sinais íntimos que eu tenho em mim, coisa que só meu marido sabia. A psicóloga ficou xarope da vida, ficou desnorteada, porque ela nunca tinha encontrado, nunca tinha se deparado com uma situação daquela, a não ser ter ouvido que um colega de trabalho em uma outra cidade tinha sofrido o mesmo processo terapêutico com uma outra criança, e ela pediu um conselho. Ele falou assim, olha, minha senhora, eu não sei bem o que acontece, a gente não tem nada catalogado no nosso estudo, a única coisa que eu sei é que com 5 anos tudo isso desaparece. Tudo isso desaparece. Antes dos 5 anos, se desconectar o espírito do corpo, ele volta e é o adulto que era.
Depois dos 5 anos que se completa a formação da caixa encefálica do sistema nervoso central, tudo é apagado e o espírito é definitivamente conectado a esse corpo que está em desenvolvimento. Se ele desencarnar a partir dos 5, ele desencarna como ele está, 5, 6, 7, e é levado para o plano espiritual, aonde ele vai retornar à fase adulta. Agora sim. Tanto Neto, que... Fala. Ô, Neto, tem um relato desse na nossa família. A Thaís teve com 2 para 3 anos de idade, teve uma lembrança, né, de uma situação, e quando eu era criança, a Thaís é minha filha, com 2 para 3 anos de idade, ela vem correndo da sala e agarra a minha mãe, assim, pelas pernas, e começa a falar várias coisas, assim, para minha mãe, de situações que tinham acontecido na nossa vida quando eu era criança. Quando a Kátia era bebê, a Kátia, minha irmã. E deu detalhes, assim, da situação, sabe? E falou, inclusive, que ela tinha muita ligação com a nossa avó. Que ela sempre conversava com a nossa avó. Antes de ela vir para cá, antes dela reencarnar, ela conversava com a avó Mariquinha. E que a avó Mariquinha vinha para a casa da minha mãe, porque minha mãe sentia muito medo dessa casa, onde ela morou por mais tempo. Ela tinha medo ali, ela achava que ali não tinha uma energia legal. Então, que aí o espírito da Thaís vinha junto com a avó. Você acredita no negócio desse? Ela falou detalhes, a minha mãe ficou chocada. E depois de algum tempo, assim, ela falou até sobre isso, ela dava mais detalhes, depois ela esqueceu. Interessante, né? E hoje ela não lembra de nada. Não Se lembra. perguntar qualquer coisa para ela não lembra. Aqui na frente nós vamos estudar sobre o esquecimento do passado. Vai nos dar um pouquinho mais de detalhes, tá? Mas realmente uma coisa muito... É isso aí, esse é um sistema. Mais alguma coisa? Fala, Marcelo, o que você vai falar? Nem lembra. Depois dessa aí... Se lembrar, daqui a pouco você fala. Não, mas é sobre isso, agora eu lembrei. Quando você está falando até 5, tanto que fala que até os 7 anos é o horário, é o período que você tem como trabalhar esse período de ajuste do espírito que está vindo, né? Está vindo e ainda não formou essa ligação neuronal perfeita que você está falando e assumir a própria personalidade. Então, tanto que é esse período aí. Até 7 anos você consegue trabalhar, porque você também até informou que a partir da adolescência, por isso que a gente começa a ficar mais turrão na adolescência, que começa a vir os resquícios, né? A partir da puberdade, a gente é realmente o que é. A gente demonstra as nossas tendências, os nossos desejos. A gente começa a pôr em xeque toda a nossa educação, né? É um período realmente de... eu não vou chamar de confusão, mas de muita discussão íntima, né? Interna. Um negócio meio... Poucos escapam desse momento. Tem um psicólogo que pode falar depois disso aí, né, Carmen? Fala. Diga. Berenice, Isso, Berenice. Diga. Então, é só um dado. Não sei se nós vamos estudar mais para frente ou se engloba, se está contido nessa reencarnação aqui. A criança, por exemplo, o feto, que às vezes tem criança que não chega a nascer, né? É o mesmo sistema? Até os 5 anos também? Sim, é o mesmo. Mas ele não volta imediatamente? Quando não... Ele volta à reencarnação imediatamente, né? Ele morre. Não? Para mim, eu li algo assim, eu não entendi. Não, presta atenção. Quando você fala assim, ele desencarna antes de nascer e volta imediatamente, você está me dando uma regra. Você está me relatando uma lei. Eu não estou dizendo que esse fato não ocorre. Pode ocorrer. Pode ser que o espírito tentou encarnar na família e por algum processo físico
o zigoto não estava legal, ele abortou. Mas está no projeto de vir para a família, realmente ele vem na próxima tentativa, tudo bem. Mas isso não é lei. Por que não é lei, Berenice? Estar encarnado, nem ir para o corpo físico, nem sempre é um projeto já determinado para uma encarnação completa, com todas as etapas que a gente acha que é natural, né? Criança, juventude, amadurecimento, velhice e desencarne. Não. Às vezes o espírito só precisa estar conectado ao corpo humano por alguns dias, meses, semanas. Não é um processo completo, né? Pode ser etapa. Uma etapa. Então, quando a mamãe fala assim, puxa, perdi meu filho que estava em gestação, você não perdeu nada, você deu uma força danada para alguém que precisava daqueles meses ali na tua barriga. Você foi uma enfermeira, uma médica, uma pediatra de ponta, porque você ajudou alguém num processo muito difícil e delicado. Mas é duro para uma mãe escutar uma conversa dessa, né? Porque é ela que perdeu, não fui eu, né? É. Fala, Diego. Você disse que, então, a partir dos 5 anos, o desencarne é em forma de uma criança. Até quantos anos esse desencarne se dá numa forma não completamente desenvolvida de um adulto? Então, pelo que eu sei, se você desencarna com 6, com 7, você desencarna com essa mentalidade de 6, de 7, e é recolhido, vai para um lugar especial. Principalmente se você ainda não tem a malícia do espírito adulto. Por exemplo, até você acreditou em Papai Noel até quantos anos? Eu também não sabia dessa resposta. Mas Isso daí foi até ontem. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você ainda não tem essa malícia do jeitão adulto, né? Você é recolhido e amparado em locais especiais, tal. Quando você já tem um jeitão adulto, é para um outro momento, uma outra situação, mas sempre amparado. E o que eu não sei te dizer é se o desenvolvimento dos 6 anos, até ele ter de novo a consciência antes de reencarnar, né? Antes da tentativa, quanto tempo ele vai voltar para ter aquela aparência. Tá? E por falar em aparência, assim, uma coisa que eu não sei se ele vai falar aqui no texto, mas é muito comum nós observarmos quando a gente tem um parente que desencarna vítima de uma doença que transfigura o seu corpo físico, alguns conhecidos sonham com esse nosso afeto totalmente revitalizado, né? Até mais rejuvenescido. E aí pode ter a pergunta, mas por que isso aconteceu? Porque a doença que ele sofreu, que ele passou, foi um processo muito proveitoso para o Espírito Eterno. Ele conseguiu, através do sofrimento e da dor, erguer-se como espírito na escala evolutiva. E aí, quando ele se apresenta desencarnado, sem esse corpo que traduz dor para ele está feliz. Gente, por exemplo, você quer ver uma mulher feliz, você dá um cartão de crédito para ela sem limites, né? Vai para o salão, dá um jeito. Meu, a mulher se revigora. Vejam as viúvas que largam os trastes lá no necrotério e no dia seguinte já está no salão, já faz o loiro, já põe aquele batom vermelho, já começa até a emagrecer, né? O gordo da vida toda, Mardita. Quando fica viúva, a bichinha faz cintura, levanta os peitos, corrige o papo, arruma o cabelo, tira a sobrancelha, né? Mas aquela portuguesa que faz bacalhau, né? Tira a sobrancelha, fica uma bichinha bonita de se ver, porque ela está feliz. Então, o espírito desencarnado, que ele passou por esse processo de recuperação, e ele volta para o plano espiritual de consciência, de alma lavada, vamos dizer assim, o perispírito, por ser uma estrutura, como nós já vimos lá atrás, uma estrutura plástica, e ela é maleável de acordo com o pensamento do indivíduo que o possui, ele apresenta uma forma externa bastante legal.
sem a necessidade de creminhos do Avon para levantar aqui, levantar ali, levantar a papinha, nada disso, né? Fala, Marlene. Abre seu microfone aí, ó. Não estou ouvindo. Vê aí. Você ainda está sem microfone. Eu não consigo abrir seu microfone. É você que abre aí. Mexe com o mouse que vai levantar o microfone. Não estou te ouvindo, Marlene. Quer mandar no zap? Manda a pergunta aqui no zap que eu escuto aqui. Oi? Conseguiu? Ô, Francisco, só falando que dá para mandar a pergunta aqui, ó. Do lado da onde está o grupo, tem a caixa de mensagem, igual o Marcelo mandou. Tá, e a pergunta do Marcelo foi para onde? Eu vi que ele mandou. Deixa eu ver se eu abro aqui. Alguma coisa. Não é aqui. Peraí. Neto, provavelmente você vai achar isso no canto superior direito, caixinha, tipo, como se fosse um balãozinho de fala. Pra você achar o chat. Tô vendo. Achei. Olha aqui vai aqui uma questão. Caso ocorra uma lembrança inesperada de uma outra encarnação, uma experiência negativa ligada ao momento do desencarne, em uma criança de 6 anos, o que é possível inferir, de acordo com Kardec, um desencarne com sofrimento. Caso ocorre uma lembrança inesperada de uma outra encarnação, uma experiência negativa ligada ao momento do desencarne, o que é possível inferir, de acordo com Kardec, um desencarne com sofrimento. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, acho que é essa, vou ver se eu entendi sua pergunta, tá? A minha Jéssica, quando nós íamos à praia, aqui tem muitos navios da Petrobras que fazem o esgotamento, o transporte de petróleo. Quando os caras tocavam aquele... A bicha ficava desconcertada, apavorada. Se ela tivesse uma pá, ela faria um túnel na praia para fazer um buraco. Aqui de noite é a mesma coisa. De noite, que às vezes toca, porque nós moramos perto do porto, dá para ouvir o sinal de um navio. Então, nós fomos descobrir que ela morreu num acidente. Uma das encarnações dela está ligada ao acidente de naufrágio de navio. Mas isso depois dos 6 anos cessou. A gente fala 5 anos, mas, gente, na medicina, os limites, por exemplo, para açúcar, para tiroide, para não sei o que lá, eles não são absolutos, né? Para algumas pessoas, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, sabe? Não tem interferência. Então, às vezes a gente fala 5 anos, mas pode chegar no 6, pode ser no 4, que tudo isso para, né? Em casos muito agudos, nós fazemos um tratamento espiritual conjugado com um amparo psicológico. O pai, Marcelo, deve levar a filha ou filho a uma consulta com a psicóloga para que ela faça aí uma observação, verifique realmente os fundamentos desse pânico que está se demonstrando com a criança, né? E, conjuntamente, a gente faz um exame espiritual para ver se existe alguma encrenca gravada. Sabe por quê, gente? Existem algumas coisas que ocorrem na nossa vida enquanto nós estamos encarnados, que são janelas, que a gente fala assim, janelas espirituais. Como se processa a encarnação para... tá, depois a gente passa aí. Às vezes, você está de frente de uma situação difícil, e essa situação, os espíritos falam assim, elas abrem uma janela com o teu passado, e aquela situação que essa janela abriu
mostra coisas muito semelhantes às emoções que você está vivendo aqui, mas que lá atrás foram um desastre total. E aí emerge para o consciente essas emoções desequilibrantes, então viram fuar na vida do encarnado. Às vezes você se casa, está lá com o seu parceiro, com a sua parceira, de repente uma situação da vida faz você recordar algo desse parceiro, algo negativo. E, de repente, aquela bruta paixão, aquela coisa linda que você adorava, até quando estava fazendo cocô no banheiro, de repente ele começa a se tornar uma pessoa asquerosa, do nada. E você fala, mas por que isso está acontecendo? Se, no fato, nada houve para que eu começasse a ter esses sentimentos contraditórios em relação a ele. Hipóteses. Pode muito bem ser um obsessor dele, que não tem acesso a ele, mas tem acesso a você, então está te fazendo você ir contra ele. Hipótese. Hipótese 2. Como todo casamento na Terra, recentemente, 98% são casamentos de expiações, você pode ter recordado emoções, recordados efeitos de um processo difícil que você teve com esse cara, ou com essa pessoa, com essa mulher, e agora vocês estão juntos. Aí vai entrar todo aquele processo de perdão, tal. Enfim, as nossas mentes espirituais, elas ficam fechadas, mas não lacradas. Determinadas coisas podem pulsar, principalmente aquelas que ainda temos necessidade de serem consertadas. Pode não vir para o consciente, mas vem em forma de emoções, de sentimentos desconexos que você precisa se policiar. Mas o que eu faço com uma coisa que eu não sei de onde vem? Seja amor, seja paciência, seja tolerância, seja cristão naqueles princípios que Jesus veio te ensinar, porque é para isso que serve a encarnação. Não é para você ficar tentando ver através de cartas, que alguém ponha cartas para você, o que está acontecendo, o que aconteceu com a minha vida passada, onde eu fui rei, onde eu fui rainha, porque todo mundo que quer ver o passado quer ver onde foi rei, onde foi rainha, onde foi cavaleiro, nobre, tal, né? Ninguém quer se ver descalço numa plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil no século XVI. Ninguém quer se ver. Mas esse é o processo, né? Então é isso. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Marlene, como se dá o processo da reencarnação para os que sofrem um aborto? É difícil, porque eles, poxa, para se preparar para a encarnação, eu acho que o próximo capítulo é voltando à vida, ao corpo de carne, né? Acho que esse é o nosso próximo capítulo. Mas a gente pode antecipar o seguinte, vai depender muito do estado psicológico do espírito que perdeu o corpo. Vai estar muito ligado ao estado psicológico, a toda a história desse espírito. Tudo isso aí vai entrar na balança para ver como é que ele pode, se já pode retornar, se é necessário, se está na história dele, se não está, enfim. É mais ou menos isso. Que mais, hein, gente? Onde é que eu parei? Onde é que a gente pode ir? Eu achei interessante isso aqui, ó, a separação definitiva do corpo, da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. O coração está batendo. Resposta. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso não necessita da alma. Fluido vital. Fluido vital é aquela gasolina de que o espírito que vai reencarnar, ele tem o perispírito, ele precisa se conectar a esse corpo que está se formando. Ele vai dar uma energia que a gente vai chamar de fluido vital para esse zigoto, fazer todo o processo de separação, que é coordenado pelo DNA, pelo RNA.
Mas a energia, a ordem, vem de uma coisa chamada fluido vital, que nós vamos estudar lá na frente, tá? Quando a gente for estudar sobre magnetismo, passe, esse tipo de coisa. Então, às vezes, você está lá batendo a sua maquininha lá, na máquina você está lá batendo o coração, tutu, 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 mas você não está mais ali, né? E aí vem o médico e pergunta para o teu genro, pode desligar a máquina? O genro fala, pô, acabou, como é que é? Está na hora, faz tempo, vamos embora logo com isso aí, desliga logo essa máquina aí e vamos acabar logo com isso. Não precisa ficar nervoso, você não estará mais lá, eu acho. O exemplo da lagarta, isso aqui, tudo bem. Alguma pergunta? Oi. Quem? Você falou que Fala, às Cátia. vezes só tem o sopro ali da parte mecânica, mas a alma já foi. Isso. Mas não tem aquelas histórias que as pessoas estão, tipo, em coma, e aí o espírito sai, dá um rolé, depois volta? Tipo... Dona Cátia, então... Raquel. Raquel, mas aí tem uma encrenca, né? Quem é que vai dizer que o cabra não está mais ali? Quem poderá nos ajudar nessa hora? Não é assim? Então, uma vez eu li que nessa incerteza você não pode fazer o desligamento das máquinas, né? Gente, é um negócio assim meio seríssimo, né? E, se eu não me engano, no passado tinha um cara que estava há 20 anos em coma, não teve? Que acordou tal. E tem algumas histórias nesse. É um negócio muito sério mesmo, né? Dizer que o cara não está mais ali, mas está funcionando tudo. Hein? Olha, Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve um AVC. E ela fala que ela estava em coma induzido, né? Óbvio que ela teve lá o AVC e tal. E ela fala que ela lembra das pessoas falando perto dela, lembra dela andando no hospital, lembra do cheiro do hospital, lembra de várias coisas que, tipo, não seria possível ela lembrar só por ela ter ficado no hospital depois que ela ficou acordada, entendeu? Tipo, ela já acordou lembrando, não é que ela criou essa memória depois. E aí, tipo, significa que ela conseguiu, a gente consegue se desvincular da parte orgânica por uma não sei explicar, né? Tipo, como se você estivesse dormindo, mas é um pouco diferente, que você ainda volta com essa consciência, né? No sonho você nem sempre volta com a consciência. Raquel, tem espíritos encarnados. Primeiro, nós não ficamos 24 horas no corpo. Quando a gente dorme, a gente dá no pé. É difícil ficar conectado ao corpo, muito difícil. Você dormiu, você vai dar umas voltinhas. Para onde você vai? Para onde o seu coração, para onde a sua essência assim te chamar. Você vai. E vai mesmo, não tem conversa. Por mais que alguém aqui fale na Terra que é feio, que você não pode fazer isso, se você estiver no teu coração, você vai e faz. E está lá. Você fica conectado ao seu corpo através do filamento energético. Enquanto você estiver encarnada, esse chamado cordão de prata, fio de prata, ele se estende ao infinito. Você não é cortado isso aí, não é rompido. Ninguém tem o poder de romper. É o seu desencarne, tá? Tem elementos, tem pessoas que nessas viagens astrais trazem e conseguem, quando se encaixam no corpo, trazer a lembrança para o corpo de carne. E aí relatam o que viram lá fora. Tem pessoas que acordam e lembram perfeitamente das suas viagens astrais durante a madrugada. A grande maioria de nós não, porque nosso estado evolutivo ainda nesse quesito é baixo. Eu tenho médiuns que a gente coloca numa cadeirinha lá sentadinho, eu dou 2 minutinhos para eles se concentrarem, eles entram em meditação e eles saem do corpo e eu falo assim, vamos na casa de fulano. Ele vai lá. E aí lá ele olha a casa de fulano e fala que está aqui sentado na cadeira o que está acontecendo na casa de fulano. E relata para que a gente faça os tratamentos espirituais. E ele volta e ele se lembra.
Eu tenho médiuns que vão, fazem, voltam e não se lembram. Mas aqueles que se lembram estavam com os que não se lembram e relatam que quem não se lembra estava fazendo. Então, assim, o espírito, ele é um negócio assim de doido. A gente tem muitas competências espirituais que a gente não faz ideia. Resolveu mais ou menos a questão? Sim. Tá bom. É que nem aquelas pessoas que meditam e também conseguem sair e tal, e ir para outros lugares. É mais ou menos essa ideia também, não é? Desculpa, faz uma pergunta? Não, que nem que tem aquelas histórias das pessoas que meditam e conseguem sair e ir para outros lugares e depois voltam. É que não se separa necessariamente, né, do corpo. Ainda está vinculado, mas não, nem pode separar. Se separou, você não volta mais. Se você se separar, você não volta mais. Você desencarnou. Deixa eu ver aqui uma coisa na internet. Eu tinha colocado no nosso grupo uns vídeos. Aí o besta aqui decidiu limpar o celular. Os vídeos que eu tinha aqui também foram para o Beleléu. Mas eu vou ver se eu acho um que chama Viagens Astrais, que ilustra bastante essa questão do espírito e as suas desconexões com o corpo de carne e para onde ele vai, tá bom? Uhum. Agora, fala. aqui tem uma pergunta. Nessa discussão aí do negócio do coma, e que você falou que às vezes pode ter o desligamento do espírito antes do corpo parar de funcionar. Isso pode acontecer por muito tempo, tipo, nessas questões de alguém que entra em coma, o espírito pode ter se desligado e o corpo ficar ali funcionando por anos? Não sei te dizer, acho que não. Ó, a palavra é acho. O que eu sei é que fica por um tempo. Agora, esse tempo é curto. Uhum. É curto. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho ali, quando você nasce, você ganha, por exemplo, 50 litros de fluido vital para você viver 30 anos, tá? E no final do seu 30º ano aqui, você vai desencarnar num acidente de carro. Já está programado o seu acidente de carro. Não que isso vá realmente acontecer. Pode acontecer fatores aqui que isso pode mudar, tá? Não existe o determinismo. Mas então, se você teve um acidente de carro, entrou num processo de coma e teve parada cerebral, né? Então, você já foi embora, mas o teu corpo está lá batendo na máquina. Teoricamente, essa máquina vai manter seu corpo trabalhando por mais 1, 2, 3 horas, 2, 3, 4 dias. Não vai ser um processo muito longo, não, porque a tua gasolina também não era para 30 anos, 40, aliás, não era para 31, 32 anos, era só para 30 anos. Mas enquanto tiver fluido vital. Que se por acaso é um acidente não premeditado, não sei. Desculpa, não peguei a conversa. Se foi, por exemplo, um acidente que não estava planejado, né, digamos assim. Não sei se isso pode acontecer também. Pode, claro. Vai numa boate, enche o canecão e sai dirigindo. Daí ele teria o combustível, né? Mas ele toma e aí... ficaria preso, ficaria ligado ao corpo, dificilmente os laços se romperiam, né? E aí ele é uma situação triste, porque ele vai ficar lá 10, 15 anos queimando esse fluido vital até acabar. Mas eu tenho uma dúvida. Mas você pode desistir? Tipo assim, você tá lá em coma, e aí você fala, você ainda não era programado, tipo, você ainda tem fluido vital para viver, mas você fala, não quero mais, tipo... Eu não sei te responder com certeza isso, mas a minha lógica diz que não pode desistir nesse momento. Não? Porque você não tem Ele não suicida, mesmo o cara suicida que se mata, ele fica preso ao corpo se decompondo até acabar o fluido vital. É um negócio difícil, gente. É um negócio complexo. Você fica ali preso aos despojos enquanto você tem o seu fluido vital. E você fica revivendo o momento do suicídio. Por exemplo, se você tinha que viver mais 10 anos, você vai ficar vivendo aquele ciclo cíclico do momento do disparo, do engolir do veneno, de se jogar em frente ao carro, de se jogar na piscina, se afogando,
e voltando, se afogando e voltando até acabar o seu processo, o seu ciclo. Mas isso tudo acontece aqui assim, o espírito continua por aqui na Terra ou ele vai para o umbral, alguma coisa? Ele vai para uma região que ele tiver necessidade. Não necessariamente no umbral, ele pode ficar num lugar sozinho. Lembra aquele filme Amor Além da Vida? Lembra a ilusão que aquela moça vivia, que ela achava que ela estava num lugar assim maravilhoso? Sim. E quando ela é despertada, ela vê onde é que ela estava? É um negócio mais ou menos isso. Gente, veja só, o nosso Pai Celestial, ele nos criou, nós não éramos um nada. E aí, nós, através de um... Diz o Haroldo Dutra, eu nunca estudei isso a fundo, mas ele fala que nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para atingirmos essa maturidade que hoje nós estamos tendo aqui conversando. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Nós somos nós somos seres criados por um ser especial chamado Deus, e ele nos ama tanto, a tal forma que ele nos deu a independência do raciocínio, do livre-arbítrio. Porém, ele nos deu também a responsabilidade sobre ele. Então, todos os nossos atos, ele fala assim, meu amigo, você pode fazer o que você bem entender, mas o resultado é com você. Então, mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. O suicídio não entra no livre-arbítrio? Tipo, não quero mais, cansei, reseta a vida. Isso entra. E a minha segunda pergunta é, tipo assim, você não pode... Ah, você falou que quem se suicida fica ali lá até gastar todo o fluido vital. Mas, por exemplo, você sofreu um acidente, você tá mó malzão lá, tipo, várias sequelas, e aí você fala, melhor eu ir embora, porque eu vou sofrer muito, e aí você não pode, tipo, economizar esse fluido vital que você tinha para os próximos anos, para a próxima encarnação. Ai, Deus do céu. Vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Uma negociação. Você conhece aquela história do rapazinho que foi morto há uns anos atrás, acho que aqui em Osasco, que os ladrões foram roubar o carro e ele ficou preso a um cinto de segurança? E ele foi arrastado, acho que por 1,5 km, depois morreu. Lembra dessa história aí? Você viu o resultado da carta psicografada que ele mandou para os pais? Não. Pois é. Ele, na Idade Média, aliás, lá no início de Roma ainda, ele era um tipo tenente de uma província de Roma. E a diversão que ele proporcionava aos munícipes romanos daquela região era todas as tardes de domingo, eles pegavam alguns escravos e amarravam nas bigas e soltavam esses cavalos correndo pela vila com os escravos, principalmente os fujões e os rebeldes, amarrados pela perna. E os cavalos iam destruindo os corpos, tal, ia matando as pessoas. Essa é a diversão da época. E ele reencarna e tem um acidente muito parecido com a necessidade do espírito que fazia isso lá. Então, Kátia, cada história, Raquel, né? Cada história é uma história, cada espírito traz a sua necessidade, né? E outra que Jesus até fala assim, ó, não é só porque eu matei com a espada que eu vou morrer com a espada. Não. Jesus fala para, eu não sei se para Tomé, não sei como que ele está explicando. Jesus fala assim, você não sabe que o amor cobre uma multidão de pecados? Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu pensava que o cara que pratica o amor, ele consegue abrir o braço e o seu amor vai e ajuda um monte de pessoas. Mentira! O amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados que eu cometi. Então, se eu tenho um procedimento na minha reencarnação, é um procedimento extremamente proveitoso a nível ético. Eu não estou falando religioso, não, hein? Eu estou falando proveitoso a nível ético. Eu sou um sujeito que participo, que colaboro, eu não sou aquela pessoa azeda, eu não sou aquela pessoa intriguenta, eu não sou aquela pessoa maliciosa, aquele mentiroso, aquela pessoa que destrói a vida alheia para se completar. Não,
Eu sou um ser ético. Eu estou num processo de crescimento e fazendo tudo que está à minha volta crescer com o meu esforço, com o meu amor, com a minha caridade. Então, Jesus fala assim, quando o sujeito está engatado nessa, o que está lá atrás, fica lá atrás. É um negócio incrível, né? Então a gente precisa entender a misericórdia do nosso Pai. Porque a gente fala assim, puta, minha vida está ruim porque eu sou um azarado. Está tudo errado na minha vida porque eu devo ter sido uma porcaria lá no passado. Não. A Maria Modesta, ela fala assim, que a nossa vida está dando errado porque a gente continua fazendo do jeito que sempre fez. Errado. Que há necessidade de um comportamento, de uma diretriz nova em nossas vidas, porque aquela que nós estamos batendo com a cabeça é aquela que nós sempre tentamos fazer e não conseguimos. Ou se fizemos e muito mal. Então, é um processo, tudo isso aí. Tudo aí. Mais alguma pergunta? Deu para resolver mais ou menos? Mais alguma pergunta? Assim, só para ajudar nessa coisa do obedecer, né? Se você está dizendo que a gente, nesse estágio, passando por todas essas... Se a gente está no melhor da humanidade e a gente ainda vê tudo isso que a gente vê aí, imagina para trás, né? A gente participou disso tudinho aí. E que, como o Haroldo falou, a gente tem 1,5 bilhão. Só a Terra tem 4 bilhões e está indo para 4, tem 4,3 a 4,5. Isso. E Jesus é o governador dela, ele já era espírito puro há 5 bilhões de anos atrás. Então, por que a gente vai teimar com um cara desse? É isso? Então, a gente é consciência, que é um mestre, que é um discípulo. É isso que os orientais... Para chegar ao Pai, é só através de mim. Tem gente que fala que é através de mim, quer dizer, passar por cima dele. Não, não. É absorvendo o conhecimento que ele já acumulou e que ele distribui para todo aquele que quer. Né? Ele veio para a Terra, ele não veio para a Terra para curar leproso, fazer cego ver, nada disso. Ele veio para o campo das ideias, ele veio para que nós renovemos a nossa consciência, trabalhemos as nossas emoções. Para quê? Para que nós tenhamos um resultado para nós mesmos. Para nós mesmos. Ele fala, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Agora, nós temos vida em abundância? Fala a verdade, gente. Não. Nós temos um processo de muita luta, de muita batalha, num mundo muito complexo, onde hoje nós não temos mais uma bomba, nós temos um vírus que não tem corpo. A gente não enxerga o desgraçado. Então, é um negócio assim complicadíssimo. Por quê? Nós somos complicados, né? Mesmo a gente, com todo o conhecimento espiritual que temos, quanta encrenca que a gente arruma no dia a dia. Quanta encrenca. Meu Deus do céu. Então, enfim, não é fácil. E mesmo assim continuamos egoístas, né? Você vê que os países mais ricos, já que você está falando em vírus, é que estão pegando todas as doses, porque eu vou garantir o meu. Mas eu acho que estão certos. Se eu tivesse dinheiro também. Eu tenho amigo que falou, vamos mudar para a Rússia, vamos comprar uma vacina lá. Né? Marcelo, essa é a lei desse planeta. E nós temos que nos engajar nessa lei. Porque essa lei impulsiona. Eu vou te falar, se eu não tivesse boleto para pagar, eu estava dormindo o dia inteiro. Porque eu tenho em mim uma preguiça lascada. Né? O que me impulsiona são as minhas necessidades. Por exemplo, eu adoro ir no Pão de Açúcar, que é lugar de gente feliz. Né? Lá tem muita coisa gostosa. Agora, para eu ir lá, eu preciso ter din-din. Para eu ter din-din, eu preciso trabalhar. Para eu ser aceito, eu preciso me aprimorar. Enfim, a gente não tem sossego. A gente não tem sossego. Mas essa é a lei desse planeta, porque eu preciso dessa escola. Porque eu preciso dessa escola. A minha natureza ainda necessita. O dia que eu não precisar mais, eu vou morar num lugarzinho um pouquinho melhor. Mas, por enquanto... Eu concordo com você, porque, infelizmente, para mim, é engraçado quando a gente vê esse negócio de pluralidade dos mundos, é justamente isso. Para mim, parece que eu sou um ET aqui, nessas coisas.
Pois é. Para mim seria tão simples, ó, vamos resolver o problema da África, Mas, vamos fazer isso aqui. Mas é porque você pode ter alguma coisa resolvida e precisa perceber quais são os que não estão resolvidos. Porque se você está aqui, meu amigo, Eu sei. boa coisa você não é. É o carcará sanguinolento, né? Mais ou menos isso, nessa ordem, tá? Gente, o negócio é o seguinte, eu estou morrendo de sono, eu estou idoso já, e eu vou dormir. São quase 10 horas, eu quero que vocês fiquem bem na medida do possível. Na semana que vem a gente volta